Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Durante o curso, foi apresentado diversos conceitos relacionados à área de instrumentação aplicada ao controle de processos industriais. Agora chegou o momento de consolidar os conhecimentos obtidos, ao longo desse período. O projeto integrador tem esse objetivo, ou seja, através de atividades de final de curso, ele visa oferecer condições para que os alunos possam aplicar esses conhecimentos em situações reais. A proposta de trabalho está sendo dividida em três partes, ou seja, a parte 1 é referente à simbologia aplicada em instrumentação, análise de uma malha de controle. A parte 2, estudo de caso, referente a um projeto de instrumentação aplicada a um determinado processo industrial. A parte 3, análise de funcionamento, referente ao estudo de uma malha de controle. Parte 1, simbologia aplicada, análise de uma malha de controle. Conforme já foi mencionado, de acordo com a norma ISA, cada instrumento e equipamento deve ser identificado com um sistema de letras que o classifica funcionalmente e números que servem para identificar a malha de controle na qual o instrumento está inserido. Então, veja os exemplos a seguir. PI, indicador de pressão. P é a variável medida, pressão, e I é a função de informação, ou passiva. TI, indicador de temperatura. LI, indicador de nível. SI, indicador de velocidade. RI, indicador de radioatividade. MI, indicador de umidade. AI, indicador de condutividade, ou pH, ou O2, etc. VI, indicador de viscosidade. PIC, indicador controlador de pressão. Nesse caso, a função final é o controle de uma malha. Portanto, a letra C da coluna final. A letra I é somente uma função passiva, mencionando que o instrumento também está indicando, de alguma forma, a variável P, pressão. Então, temos TIC, indicador controlador de temperatura. LIC, indicador controlador de nível. FIC, indicador controlador de vazão. JIC, indicador controlador de potência. SIC, indicador controlador de velocidade. BIC, indicador controlador de queima ou de combustão. Ainda temos LAH, alarme de nível alto. Nesse exemplo, a letra A define a função de informação, indicando que o instrumento está sendo utilizado para um alarme. A letra modificadora H complementa essa informação, indicando o parâmetro do alarme, no caso de nível alto. TAH, alarme de temperatura alta. SAL, alarme de baixa velocidade. E WAL, alarme de peso baixo. HV, válvula de controle manual. A letra V indica a função final e a letra H indica a variável inicial. LCV, válvula de controle de nível auto-operada. Nesse caso, a letra C pode estar indicando que a válvula é auto-operada. LV, válvula de nível. Geralmente, essa notação determina que se trata de uma válvula de controle proporcional. Agora, a respeito da alimentação de instrumentos. AS, suprimento de ar. ES, suprimento elétrico. GS, suprimento de gás. HS, suprimento hidráulico. NS, suprimento de nitrogênio.
SS, suprimento de vapor, e WS, suprimento de água. Agora observe o exemplo 1, referente a uma malha de controle feedback. O controle feedback é um dos sistemas de controle de processo mais simples. Na malha de realimentação, mede-se uma variável de processo e envia o sinal de medição para um controlador, o qual compara o set point. Se a variável de processo não estiver no set point, realizará as medidas de controle para retornar a variável de processo para o set point. A vantagem desse tipo de controle é porque ele é bem simples, usando apenas um único transmissor. Esse esquema de controle não leva em consideração nenhuma das outras variáveis do processo. Malhas de feedback são frequentemente usadas na indústria para o controle de processos. A vantagem de uma malha de feedback é que controla diretamente a variável de processo desejada. E como desvantagem, de malhas de realimentação é que a variável de processo deve sair do set point para que o controlador execute a ação. Nesse exemplo 1, a figura mostra um tanque no reservatório de líquido para um sistema de caldeira. Esse sistema tem a temperatura desejada, máxima de 120 graus, onde o aquecedor será desligado quando a temperatura atingir a temperatura desejada. Observe então a malha do exemplo 1. LCV, válvula de controle de nível. V, válvula de fluxo. LT, transmissor de nível. LC, controlador de nível. Y, cálculo e ou manipulação numérica. Agora vamos ao exemplo 2. Malha de controle feed forward. A malha feed forward ou antecipatória é um sistema de controle que antecipa as perturbações de carga e controla, essas perturbações antes que elas possam impactar a variável de processo. Para trabalhar com o controle antecipado, o usuário deve ter uma compreensão matemática de como as variáveis manipuladas impactará na variação do processo. Uma vantagem do controle antecipatório ou de alimentação é que o erro é impedido, em vez de corrigido. No entanto, é difícil dar conta de todos os possíveis distúrbios de carga em um sistema através do controle antecipatório. Em geral, o sistema antecipatório deve ser usado no caso de que a variável controlada tenha o potencial de ser uma grande perturbação de carga sobre a variável de processo a ser controlada. No exemplo 2, de acordo com a imagem, nós temos um reservatório de gás comprimido. A variável de processo que necessita ser controlada é a pressão, sendo que a pressão deve manter-se em 60 psi. Essa pressão é controlada por meio da medição do fluxo de gás que entra no tanque. Bom, agora chegou o momento da proposta de trabalho. Converse com seu colega de curso e juntos façam uma análise da malha de controle feed forward, referente ao exemplo 3. Busque o entendimento sobre o funcionamento da mesma. Enumere os itens e dispositivos que estão presentes nela. Utilize o formulário que está sendo disponibilizado e preencha-o. Para finalizar, envie o documento para o seu professor, para fins de avaliação. Parte 2.
estudo de caso, projeto de instrumentação de processos. Nessa segunda parte, a proposta é que você se junte novamente ao seu colega de curso para analisar um documento que será disponibilizado pelo seu professor. Trata-se de um projeto de instrumentação aplicada a um determinado processo industrial. Produza um relatório, formate-o conforme o modelo disponibilizado e envie para ser avaliado. Chegamos à terceira parte do nosso projeto. Funcionamento, malha de controle, ficha técnica. Nessa terceira parte, com o apoio do seu colega de curso, assista o vídeo sobre o funcionamento de uma malha de controle. Recomendações: assista quantas vezes for necessário. Se preferir, marque um horário para assistir juntos. Faça anotações necessárias. Baixe o formulário denominado ficha técnica, preencha o formulário e envie para ser avaliado. A título de exemplo, observe a tela de sinótico de uma planta PD3 da SMAR. Aqui nós temos, todos os itens e instrumentos que compõem a malha, inclusive a interligação entre todos os dispositivos. Aqui nós podemos identificar o tanque de aquecimento. Aqui nós temos o transmissor e a válvula de controle de vazão. Logo em seguida, um pouco mais abaixo, a bomba para alimentação do tanque de aquecimento. Agora dá para perceber o tanque reservatório de água. Aqui nós temos a bomba para a alimentação do tanque de mistura. Logo acima, o transmissor e a válvula de controle de vazão. E por fim, o tanque de mistura de água quente e fria. Nesse caso, especificamente para essa planta, nós temos duas malhas que trabalham de forma associada, ou seja, a malha 31 e a malha 32. Portanto, essas são as orientações que estão sendo enviadas para auxiliar no desenvolvimento do projeto integrador. Desejo sucesso para vocês e um bom trabalho.